Então, a partir de agora, nós já fizemos o nosso momentozinho aqui de união de pensamentos em torno de um propósito. E o nosso propósito hoje, sejam bem-vindas aí, né? Quem entrou agora, o Hélita, a Lecilda e a Lenice, Boa os noite. três. Os três, por sinal, lá da casa que eu participo, gente, né? Da Fraternidade Espírita, estão firmes aqui. Está faltando mais uma que também não pôde, que ela me avisou no particular que não poderia. O nosso propósito hoje, então, dando continuidade ao nosso estudo, é conversar sobre o capítulo 11. E eu não sei quem teve a oportunidade de ler, mas eu achei esse capítulo, olha, quando eu terminei de ler esse capítulo, eu pensei assim, meu Deus, o quê? Que, que coisa interessante, porque eu fiquei assim pensando, né? Realmente, o que que é Kardec? Filósofo, cientista ou religioso? Eu falei, gente, que capítulo pipinoso esse que o senhor Elias resolveu trazer nesse livro, né? E eu achei muito interessante e fiquei pensando, refletindo muito, porque eu acho que, embora o capítulo traga muita coisa que a gente já falou e estamos falando desde o primeiro momento que começamos o estudo aqui, mas tudo que ele trouxe lá, tenhamos e convenhamos, não é novidade para nós. Mas eu acho que nós podemos avançar um pouquinho essa discussão hoje, tentando, né, pensar algumas coisas que são importantes aqui, para que a gente entenda. Por que que ele colocou esse título, né? Será que isso é importante, a gente entender se Kardec pode ser considerado mais um filósofo, um cientista, um religioso? Será que isso realmente traz alguma diferença na nossa forma de entender o Espiritismo? O que vocês acham? Eu posso dar um pontapé, como sempre. Vai lá. Ó, eu tenho afirmado em alguns grupos, alguns podcasts, que eu tenho me identificado como um espírita laico, apesar de reconhecer o papel da religião durante o período de desenvolvimento da humanidade. Deu uma grande contribuição, o homem sempre foi místico, o ser humano, né? Em algum momento ele começou a entender que existia alguma forma de vida após em outro lugar, outra dimensão, né? Mas não tinha esse entendimento corretamente. Então ele tentava se comunicar, tentava de alguma forma estabelecer um contato, né? Poder se comunicar com esse lado do que ele não conhecia. E aí ele foi criando rituais, em todos os lugares do mundo. Parece uma explicação muito infantil, muito simplista, mas ela vai criando cada vez mais camadas e complexidade conforme a evolução da humanidade vai acontecendo. Eu estou entendendo, eu dei esse preâmbulo aí, porque eu entendi que Kardec é um homem de sua época. Ele teve educação religiosa na sua infância, a igreja ainda era muito influente na sociedade, a ponto de ficar, de alguma forma, balizando com a ciência, questionando ela. Ele não nasceu na Idade Média, mas nasceu num momento em que a ciência estava, de alguma forma, se expandindo e a religiosidade ficando de lado. E eu acredito que esse homem, é um homem incompleto, inacabado, mas cheio de vontade, com muita vontade de contribuir, e principalmente tem um capítulo, tem uma parte ali que fala que uma das médiuns passa uma passagem, uma palavra da espiritualidade, dos espíritos, dizendo que ele tem uma missão importante, e ele vestiu essa camisa, ele quis de alguma forma contribuir, mas entendendo as diferenças, nuances de um povo completamente religioso, né? E aí ele tinha que balizar isso, não se dedicar só à ciência, porque talvez não haveria grande repercussão ou assimilação, e temperou com um pouco da questão religiosa. Por exemplo, quando a nossa amiga Lourdes, quando faz a oração, e é muito comum quando eu estou lá no nosso trabalho voluntário, que eu faço lá no centro, é sempre pedir oração. Fazem 4 orações por dia. A primeira delas é na cozinha que eu estou lá. E é sempre assim, ó, você faz oração, você faz. A minha é a mais rápida, a mais sucinta, objetiva, e eu sempre peço para os espíritos, que aqui eu acredito que tem grande influência sobre nós. Jesus está muito longe. Ele já fez o papel dele aqui, no meu entendimento. Deus não é pessoa, no meu entendimento. É uma divindade que a gente não consegue. Então, eu trabalho dessa forma. E com todas as minhas limitações, eu entendo que Kardec é mais ou menos isso. Dentro da
seu período de vida, do seu entendimento como homem, como professor, cientista e religioso, a sua contribuição se deu dentro desses limites. É importante para nós, tendo essa capacidade de entender que ele foi falho, ele foi objetivo, ele foi assertivo, ele tem tudo isso que nós temos. Um pouco mais porque tinha o plano espiritual ali cutucando e falando para ele, ó, você está no caminho certo, é mais ou menos isso. Tem uma passagem ali, para quem leu, diz que ele estava escrevendo sobre o livro dos Espíritos, mexendo ali na edição, alguma coisa, e ouviu umas batidas, né? E o Espírito falou assim, ó, o que que era isso? Né? Perguntou para Bédio, porque ele não tinha essa comunicabilidade. Ele falou assim, ó, estavam te chamando a atenção, que era para fazer uma correção aí. Então, ele estava, de alguma forma, sendo guiado por esses espíritos mais próximos da gente. É o que eu entendi. Sobre a Tínhamos. sua pergunta, boa noite a todos e todas, vocês não estavam aqui, sobre a sua pergunta, né? Faz alguma diferença para a gente, Kardec, filósofo, cientista ou religioso? No meu entendimento, faz diferença no sentido de que a gente precisa pensar, eu pelo menos, eu olho para ele na sua humanidade com uma proposta filosófica e científica, né, científica em construção, digamos assim, ele tem essa proposta filosófica, porque ele propõe uma teoria, ele faz uma proposta teórica, uma proposta de um novo conhecimento, né, através do ser espiritual, da comunicabilidade, enfim. E a questão da religiosidade é porque é o que ele é religioso. Então, aonde ele vá, a sua religiosidade está com ele, como nós. Qualquer olhar nosso para o mundo, para a vida, a nossa visão de mundo que compõe esse olhar filosófico, essa proposta, né, de entendimento, né, do ser, ele compõe essa humanidade. Então, eu vejo Kardec como os três, e não como um. Né? Eu acho que isso não é o... Acho que, para mim, ele seria os três nesse sentido de proposta mesmo dessa teoria espírita. Vai lá, Alfonso. Bom, que ele era religioso, isso é patente, né? Ele, inclusive, tinha um conflito interno com as diferenças entre religião protestante e católica, né? Porque ele era de formação católica e, aos 10 anos, foi estudar com Pestalozzi, que era protestante. Então, houve um conflito interno aí com as duas religiões, mas ele era religioso e tinha uma formação católica bastante forte, bastante sólida. Cientista, o cientista, como a gente conhece hoje, estava muito no começo, né? O termo cientista era um neologismo que o próprio Elias coloca ali, né? Que era um neologismo que foi criado no começo do século XVIII. Então, a própria ciência, ele vem de ciência, que quer dizer conhecimento em latim. Então, a ciência estava ligada ao conhecimento. E esse cientista, que era o trabalhador do conhecimento de uma maneira sistemática, que foi proposto por Descartes, essa metodologia de estudo, que depois foi classificado como metodologia científica, ela estava ainda no início. Então, pode-se dizer que ele era cientista porque ele era, antes de mais nada, um estudioso e um ensinador, né? Ele era um explicador, que ele trabalhava, ele montou 2 escolas, ele montou um curso quando ele foi demitido da escola pelo Napoleão III, né? A briga que Napoleão III teve com vários professores, e ele estava nesse meio. Ele montou um curso que seria hoje chamado de pré-vestibular, que era um curso preparatório para entrar na faculdade. Então, ele focava o ensinamento a depender do curso universitário que a pessoa quisesse fazer. Então, ele era um explicador.
Ele era um cara assim que tinha essa capacidade pedagógica, e isso a gente nota nos livros dele, né? A capacidade pedagógica muito forte. Agora, ele tentava ser cientista dentro daquilo que se classificava na época como ciência, como cientista. Agora, filósofo, eu fico um pouco na dúvida se ele era, porque os termos, ele é muito solto na filosofia, na maneira de apresentar a filosofia. Ele não tem um formalismo que os filósofos já tinham na época. Então, tudo bem, tem uma filosofia de vida, inclusive, mas não é um pouco forçado, no meu entender, classificá-lo como filósofo. Porque, agora, ele era um educador. Isso não tem a mínima. E isso transparece nas obras dele de uma maneira muito forte. Muito obrigada, Obrigado. Alfonso. Eu acho que a sua fala, juntamente com a do Werneck, juntamente com a da Arlene, eu acho que trouxeram assim, aspectos interessantes. E nós vamos poder conversar sobre isso. É isso que justamente esse capítulo está trazendo. O Elias está causando assim como diz a Arlene, ela gosta de tensionar, ela fala essa palavra, né? Tensionando, está usando uma tensão para trazer para nós, justamente, talvez, quem realmente foi esse ser humano, né? Humano. E um professor. E no texto nós vamos ver isso. E vamos começar, então, eu vou colocar aqui o capítulo para a gente já começar lendo. Deixa eu fazer um comentário em Sim, cima do que o Werneck colocou, né? A questão de religiosidade, etc. Eu gosto de um texto que o professor, o doutor Paulo César Frutuoso coloca no livro dele, A Face Oculta da Medicina. Ele está citando o Rocha Lima, que era diretor do Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, e o Rocha Lima comenta com o Dr. Paulo, né, que o Dr. Paulo estava questionando um dos médicos que tinha sido tratado, que estava tratando uma pessoa, da falta de religiosidade. Daí o Rocha Lima virou para ele e disse: se algum irmão, mesmo em nada acreditando, estiver praticando bem, não o incomodemos com nossas crenças. Ele está à nossa frente em adiantamento espiritual, pois nós ainda precisamos de uma religião para policiar nosso comportamento. nossa, Então, que coisa linda, hein? a religião sempre teve essa função, né, de ser a educadora moral. Uhum. Então, e aquela pessoa que consegue ter um comportamento moral elevado, mesmo sem ser religioso, ele está acima, está além da gente, né? E aí, Alfonso, já que você trouxe essa contribuição, eu acho interessante, porque eu quero que vocês vão pensando comigo durante a discussão desse texto, que religião é essa? Se Kardec tem muito esse viés religioso, como era essa religião para Kardec? Como era, como deveria ser essa religião para Kardec? Então, eu quero que a gente pense como que ele, para ele, seria uma religião, né? Se a preocupação dele era uma nova proposta, em que direção essa nova proposta caminharia? Eu quero que a gente vá pensando enquanto nós vamos discutindo, tá? E aí eu queria que a gente começasse a ler. Eu quero saber se tem alguém disponível no computador para ler para nós. Posso ler, Acilda. Boa Então, noite. boa noite, Bebete. Boa É, noite. antes de ler, só um comentário pequenininho. Justamente isso, assim, que seria a minha resposta para a sua pergunta, né? Já que existe dentro disso uma proposta religiosa, qual é a proposta? E cabe a nós o discernimento disso, né? Elias está tensionando para isso, acredito. Capítulo 11. Kardec, filósofo, cientista ou religioso? É inevitável que, em torno de um ser humano como Kardec, com uma proposta tão ampla, uma obra tão vasta e uma contribuição social tão relevante, se construa um mito.
Já se disse muito a respeito de Kardec, que ele chegou a ser médico, que foi ao mesmo tempo um cientista e um filósofo, diferenciação que inexistia naquela época, e que ele foi o fundador de uma religião. De tudo isso, o que existe de concreto e o que é fruto do desejo de exaltar o homem por trás da obra, pela simples leitura do texto kardeciano, se deduz que ele possuía um conhecimento enciclopédico, conhecia de quase tudo um pouco, o suficiente para transitar entre várias áreas do saber com relativa tranquilidade. Poliglota, dominava as principais línguas da Europa, além de ter traduzido livros do francês para o alemão. Em sua época, inexistiam ainda os programas de especialização stricto sensu, de formação de pesquisadores, que possibilitam atualmente o aprofundamento em uma área específica, mas a sua atuação como professor auxiliar enquanto jovem e como educador ao longo de toda a sua vida já demonstram por si só um consistente hábito de estudo, que se traduziu em mais de uma dezena de livros didáticos. Seus biógrafos mostram um homem pragmático que, em vez de uma vida voltada para a simples teorização acadêmica, preferiu a atuação prática do mestre-escola, atuando no corpo a corpo da educação infanto-juvenil, como fizera Pestalozzi. Há quem pretenda ver nele um importante pesquisador do século XIX. Não haveria aí uma negação subliminar do seu trabalho de pedagogo, um tanto desprestigiado ainda na atualidade? Não consta que Bebete, ele... para aí só um pouquinho, que eu quero fazer essa pergunta para vocês. Gente, quando nós vemos as qualidades que são atribuídas a Kardec, a gente fala, é um pedagogo e tal, né? Mas, assim, essa questão aí do pesquisador, que foi uma pessoa, um poliglota, que foi isso, que foi aquilo, às vezes traz esse questionamento do Elias aí. Será que há uma tentativa de negar o trabalho dele como pedagogo, um tanto desprestigiado na atualidade, né? Pedagogo é professor mesmo, gente. É quem gosta de ensinar, é quem gosta de ver, de trabalhar, né, o conhecimento com os alunos, é quem gosta de motivar os alunos para o aprendizado. E aí eu achei interessante esse questionamento do Elias aí. Será que, às vezes, quando nós enfatizamos alguns aspectos, né, dessa questão desse cientista, e dessa pessoa que estava procurando trazer uma nova visão acadêmica e tal, será que a gente consegue ver por trás dele o professor? Né? Interessante essa questão aí. Ó, Olha, eu estou com o Alfonso, eu vejo o tempo todo o professor, sabe? E um professor não só de ideias, como também de ações. E fica parecendo mesmo assim, tipo, é histórica a desvalorização do professor, né? Porque se ele for filósofo, se ele falar mais de um idioma, qualquer coisa é mais importante do que ser professor. Vale a observação, sim. Uhum. Pode continuar, por favor, Bebê. Não consta que tenha publicado um só livro de filosofia ou ciência antes de dedicar-se ao espiritismo, nem mesmo sobre o magnetismo animal, área à qual ele afirma ter dedicado muitos anos de estudo. Ao contrário, a lista de livros de sua autoria, enquanto professor Hippolyte Léon, deixa clara sua escolha consciente pela área da educação. Na sua biografia, publicada pela Revista Espírita logo após sua morte, consta uma relação que remete às suas numerosas obras de educação, das quais o biógrafo
cita as seguintes. Não precisa ler todas, não, Bebete, porque depois, gente, aí são só os nomes das obras, porque o texto nosso hoje é bem longo. Eu quero pular, que eu tenho algumas coisas que eu quero trazer para vocês aqui, a partir disso aqui, ó. Profundo humanista que era, fazia todo sentido dedicar-se a essa área, o que o fez por 2 vezes aventurar-se como pequeno empresário da educação. Não sem razão, o roteirista Kardec, o filme, o coloca em um imaginado papel de professor contratado em uma escola de ensino primário, iniciando por uma cena em que ele leciona para uma sala de educação básica. Vocês assistiram o filme? Sim, Interessante Não, aquele não filme, lembro. né? Eu achei que trouxe, assim, uma visão até humana dele, né? Bom, vamos lá, eu vou continuar aqui, tá? essa dedicação e esse empenho com relação à pedagogia foi o que o qualificou, inclusive, para o grande empreendimento do Espiritismo, sob o seu pseudônimo de Allan Kardec, quando passou a atuar na educação do espírito. Nascido e educado até os 10 anos em uma família católica, estudou até os 18 em uma escola protestante de Henri Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. Diversos biógrafos relatam seu desejo de encontrar uma fórmula que conciliasse as divergências entre o catolicismo e o protestantismo, o que nos leva a crer que ele encontrou nos fenômenos espíritas a possibilidade desse entendimento, com um ganho adicional: tornar a religião consistente com a filosofia e a ciência, duas importantes conquistas da civilização. Gente, agora eu vou parar um pouquinho e eu quero compartilhar com vocês uns trechos que eu tirei do livro Obras Póstumas, que para a gente ver um pouco disso aqui que foi trazido, desse ser humano Kardec, Hippolyte, né, que trabalhou essa visão de educação de uma forma muito séria e profunda quando ele tentou estruturar a doutrina espírita. E eu vou trazer porque eu quero conversar um pouquinho sobre essa questão que ele fala aqui, olha, essa tentativa de conciliar catolicismo e protestantismo, como que Kardec viu isso aí? E também dessa questão de como que foi, ele percebeu esse trabalho com a doutrina espírita. Então, eu vou parar aqui, lá na Obras Póstumas, quando a gente vai ler o projeto lá no final, Kardec deixa, eles colocam os últimos registros de Kardec tentando fazer uma estruturação para que o movimento espírita seguisse de maneira organizada, estruturada e avançasse, né? E ele coloca um projeto de 1868 para esse trabalho de organização da doutrina espírita. E em 1866, ele lá tem, no Obras Póstumas, um trecho da Revista Espírita de 1866. Eu vou pedir a Bebete que leia para nós, porque isso aqui é Kardec escrevendo, isso aqui é texto de Kardec, para a gente ver como que ele, assim, a visão dele por trás do que ele estava empreendendo ali, né? Está mostrando como que ele percebia e se percebia por trás do que estava acontecendo. Pode ler, por favor, Bebê? O primeiro período do Espiritismo foi consagrado ao estudo dos princípios e das leis, que em seu conjunto tinham de constituir a doutrina. Numa palavra, a preparar os materiais, ao mesmo tempo que a vulgarização da ideia. Foi o plantio da semente que, semelhante à parábola do Evangelho, não frutificaria igualmente por toda parte. A criança cresceu, tornou-se adulto e é chegado o momento em que, amparado por adeptos sinceros e devotados, tem que avançar para o objetivo de que lhe está posto, sem ser obstado pelos retardatários. Mas como fazer essa seleção?
Quem ousaria assumir a responsabilidade de um julgamento a incidir sobre as consequências individuais? Consciências individuais. O melhor seria que a seleção se fizesse por si mesma e o meio era bem simples. Bastava desfraldar um estandarte e dizer: sigam-no os que o adotem. Tomando a iniciativa da constituição do Espiritismo, usamos de um direito comum o que todo homem tem de completar, como entender a obra que haja começado, e ser juiz da oportunidade. Desde o instante em que cada um é livre de aderir ou não a esta obra, ninguém pode queixar de sofrer uma pressão arbitrária. Ops. Criamos a palavra Espiritismo para atender às necessidades da causa. Temos, pois, o direito de lhe determinar as aplicações e de definir as qualidades e as crenças do verdadeiro espírita. Quando Kardec coloca isso aqui, o que vocês sentem lendo esse pedacinho aqui, ó? Criamos a palavra Espiritismo para atender às necessidades da causa. Temos, pois, o direito de lhe determinar as aplicações e de definir as qualidades e as crenças do verdadeiro espírita. Como que soa para vocês isso? Essa fala dele aqui? Para mim, soa com a preocupação das coisas terem prática e coerência. Ele fala de espírito aqui, nesse pedacinho? Não. É como se ele assumisse, né? Criamos. Nós criamos a palavra Espiritismo. E vamos assumir a responsabilidade de determinar as aplicações e de definir as qualidades e as crenças do verdadeiro espírito. O que isso remete, gente? O que a gente percebe aqui nesse trecho que a gente leu aqui, quando ele fala aqui desse início, que o primeiro período do Espiritismo foi consagrado ao estudo dos princípios e das leis, né? E aí ele vai falando. Em seguida, constitui a doutrina, não falar, preparar os materiais ao mesmo tempo que a vulgarização da ideia. Eu vi esse trecho como ele tá fazendo uma proposta teórica e as leis dessa proposta, ou seja, quais são as fundamentações dessa proposta. Para mim, assim, o que ele colocou, e ele deu um nome, né? Ele colocou e ele vai usar, então, os conceitos. Ele está mostrando o seguinte: eu estou propondo isso aqui funciona assim, e é a partir disso aqui. Assim, ele, que é a primeira, né? Assim, são as proposições no início mesmo, né? Ele não fecha, né? Pela obra ele não fecha, mas assim, eu acho que ele coloca isso pelo menos como uma proposta de um conhecimento novo, de uma visão nova, enfim, é isso. E o que eu acho interessante é como ele é destemido. Destemido. Criamos, olha, aqui, ó, tomando a iniciativa da constituição do Espiritismo. Usamos um direito comum, a que todo homem tem de completar, como de entender a obra que haja começado e de ser o juiz da oportunidade. É como, assim, eu não sei vocês, mas eu vejo, assim, aquela pessoa destemida que assumiu a responsabilidade daquilo que ele estava escrevendo. E que não teve medo de se posicionar, né? Eu acho interessante isso. E esse trecho dele aqui, ele não está falando de espíritos aqui. Ele recorria, tirava algumas dúvidas, mas assumia a responsabilidade pela produção do que estava sendo elaborado. Eu achei isso aqui assim, muito sério, né? Porque acho que mostra quem realmente foi esse Kardec, né? Quem realmente foi esse professor que não tinha medo de se posicionar e de assumir. Olha, eu estou assumindo e estou criando esse termo. Eu estou assumindo os princípios que eu acho que são importantes para definir essa doutrina, né? Então, eu acho isso interessante. Você não vê aqui essa menção aos espíritos, mas você vê o lado humano do trabalho. E é por isso que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Para a gente perceber, porque no Obras Póstumas, justamente,
a gente vai perceber muito esse lado humano dele. O esforço, quão foi trabalhoso o trabalho, quão foi puxado, difícil e pesado estruturar algo que ninguém tinha pensado até então. Né? Então, eu acho isso muito interessante para a gente ver, né? E aí, eu quero trazer, vamos já terminar essa parte aqui, depois a gente volta lá no livro do Elias. Eu acho que agora nós vamos abrir mais um pouquinho aqui, ô Bebete. Constituição do Espiritismo, projeto de 1868, obras póstumas. Não se deve perder de vista que a missão dos espíritos consiste em nos instruir para que nos melhoremos, porém, não em se sobreporem em nosso livre-arbítrio. Eles nos sugerem ideias, ajudam com seus conselhos, principalmente no que concerne às questões morais, mas deixam ao nosso raciocínio o encargo da execução das coisas materiais, encargo a que não lhes cabe poupar-nos. Contentem-se os homens com os serem assistidos e protegidos por espíritos bons. Não descarreguem, porém, sobre eles a responsabilidade que incumbe ao encarnado. Olha que fala, gente. Olha que fala. E aí eu trago aqui um questionamento. Eu não sei como é para vocês nas casas espíritas que vocês participam, mas eu já vi casa espírita que tudo é submetido aos espíritos, qualquer decisão é submetida aos espíritos. Como que é para vocês? De que experiência vocês vieram? Como que é isso para vocês? Vocês já participaram, viram, viveram experiências assim? Por que eu estou falando isso? Porque eu achei isso aqui muito sério. É a visão muito pé no chão de Kardec. Não sobrecarregue, pois, os espíritos com as responsabilidades que cabem a nós aqui. Mas nem sempre é isso que a gente percebe nas casas espíritas. Eu já vi casa espírita que foi orientada, recebeu uma orientação que falava que eles deveriam abrir um trabalho lá no centro-oeste, lá no Mato Grosso, porque ia acontecer lá um movimento que era importante que fosse feito um trabalho lá. E aí eu fico pensando, como que nós entendemos isso? Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Alguém tem alguma experiência? Alguém gostaria de falar sobre essa questão de como que nós nos relacionamos? Como que nós percebemos? Em que isso impacta a nossa visão? Porque não era a visão que Kardec tinha. Isso aqui deixa claro isso para nós, olha. Isso aqui está lá na Constituição do Espiritismo. Como ele pensava que deveriam ser as instituições. E sabe por que ele coloca isso lá? Porque ele tinha passado por sérios ataques, falando que ele estava se beneficiando economicamente dos livros que eram vendidos. E esses ataques falavam que ele estava usando, né, dos benefícios que estavam sendo adquiridos com as vendas dos livros e tudo, para o benefício dele, e ele pensava que as casas espíritas, de maneira geral, o movimento espírita, deveria se organizar de tal forma que essa questão material ficasse a cargo dos homens resolver, de não deixar isso para a espiritualidade, né, resolver. Bebete, prossegue aqui para nós, por favor. Tirando-me da obscuridade, o Espiritismo me lançou num novo rumo. Em pouco tempo, vi-me arrastado por um movimento que me achava longe de prever. Quando concebi a ideia de O Livro dos Espíritos, era minha intenção não me pôr de modo algum em evidência e permanecer desconhecido, mas para logo ultrapassados os limites que eu imaginara, isso não me foi possível. Tive que renunciar o meu gosto pelo insulamento, sob pena de abdicar da obra empreendida e que crescia de dia para dia. Foi-me preciso ceder à impulsão e tomar as rédeas. À proporção que ela se desenvolvia,
mais vasto horizonte se desdobrava diante de mim e lhe distanciava os lides. Compreendi, então, a imensidade da minha tarefa e a importância do trabalho que me restava para fazer para completá-la. As dificuldades e os obstáculos, longe de me atemorizarem, redobraram as minhas energias. Divisei o fim objetivado e resolvi atingi-lo com a assistência dos bons espíritos. Sentia que não tinha tempo a perder e não perdi, nem em vistas inúteis, nem em cerimônias estéreis. Foi a obra da minha vida. Dei-lhe todo o meu tempo, sacrifiquei-lhe o meu repouso, a minha saúde, porque diante de mim o futuro estava escrito em letras irrecusáveis. Isso ele falou em obras póstumas, ô Iracilda? Exatamente. Lá no Ah, tá. final de Obras Póstumas, tem esse projeto de 1868, que ele preocupava, já preocupado com o andamento e com o crescimento, né, do movimento espírita, ele pensou numa constituição do espiritismo, como que deveria ser a continuação, né, desse projeto, como que deveria se estruturar. E é dessa forma que ele pensa, né, essa organização. Então, eu achei interessante quando ele fala aqui, ó, quando concebi a ideia de Livro dos Espíritos, era minha intenção não me pôr de modo algum em evidência e permanecer desconhecido, mas para logo ultrapassar os limites que eu imaginara, isso não foi possível. Achei interessante isso aqui. Vocês já tinham pensado nisso? Que ele tinha pensado em ficar na obscuridade, sem se, né? Não era a minha Sim, intenção. tanto que Hã? ele escolheu um pseudônimo, né? Senão ele colocava o nome dele. É interessante. E deve ter sido difícil até colocar, né, assim, na própria obra. Eu penso assim, né? Imagina ele com tanta coisa, com tanto material, com tanta pergunta, com tanta resposta, e organizando tudo isso, como que deve ter se sentido assim? Eu coloco, não coloco meu nome, como é que é isso? Eu ponho pseudônimo, como é que eu faço? Não ponho, né? Que são coisas humanas para decidir, né? E é interessante que a gente às vezes não pensa nisso, né? Ele passou por muita coisa, né? Ô Iracilda, Obras Hum, Póstumas foi o último, ele já tinha falecido, né? exatamente. Ele foi publicado depois da morte dele. Certo, obrigada. Queria ter certeza, né? Foi um apanhado feito pela Gabi, né? Foi? E ela, junto com os editores do Kardec, eles pegaram todos os escritos que ele tinha rascunhado, né? E fizeram essa obra que ela conta mais ou menos o processo que o Kardec passou para toda a publicação dos livros e do trabalho que ele fez. Então, juntando obras póstumas e vários textos que estão nas revistas espíritas, a gente vê a história que o Kardec contou da época, de todo o processo que ele passou ali para escrever o, as obras da codificação, que não era chamada codificação por ele, né? Esse termo é bem posterior, e, é uma leitura muito interessante, que infelizmente a gente não tem o hábito de ler nas casas espíritas. Esse detalhe eu não sabia. Quem falou foi a Lourdes? Foi. Foi eu falei, agradeci ao Alfonso, falei que esse detalhe que o Alfonso falou eu não sabia. Pois é, e é interessante, porque ali a gente percebe como ele pensou isso tudo, né? É como se a gente estivesse vendo a obra pelo olhar dele, né, de fora, porque a gente conhece a obra pronta, né, os livros dele, mas os bastidores, né, digamos assim, obras póstumas, a gente vai poder perceber um pouquinho os bastidores da estruturação, né, de toda essa obra, né, de todo esse trabalho dele aí. Bom, vamos lá.
Não há como negar a religiosidade que já existia em Kardec desde muito antes do seu contato com os fenômenos espíritas. Já fazia parte das suas crenças pensar que cada um de nós tem a sua missão providencial na grande colmeia humana e concorre para a obra comum na sua esfera de atividade. Ele já trazia em si um pensamento íntimo de realizar grandes feitos na esfera da espiritualidade, tanto que se considerava um homem em busca da verdade. Isso fica evidente nesse diálogo entabulado com o espírito que se assina como Zéfiro, logo no início do seu contato com as manifestações mediúnicas, ainda em 11 de dezembro de 1855, através da senhora Baldin. Pela natureza da minha inteligência, terei aptidão para penetrar, tanto quanto ao homem for permitido fazê-lo, as grandes verdades acerca do nosso destino futuro? Sim, tens a aptidão necessária, mas o resultado dependerá da tua perseverança no trabalho. Poderei concorrer para a propagação dessas verdades? Sem dúvida. Por que meios? Sabê-lo-ás mais tarde. Enquanto esperas, trabalha. E foi trabalho, e dá-lhe trabalho, né, gente? E dá-lhe trabalho, porque se hoje a gente acha um pouco trabalhoso fazer toda essa estruturação, com todo o apoio que a gente tem dessa máquina fabulosa, que é computador e tudo, imagina na época de Kardec. O que que era o trabalho na época de Kardec, gente? Né? Que a gente, muita coisa era escrita à luz de vela, assim, à mão, cartas respondidas à mão, correspondências trocadas com outras pessoas de outros lugares, né? Muitas cartas, né? Muitas cartas, muito material. Por isso que o pessoal da Universidade lá de Juiz de Fora está, né, tendo acesso a esse material riquíssimo, né? Que traz todo esse contexto histórico, né? Que Kardec estava envolvido e trabalhando, e dá ele trabalho. E foi trabalho, gente. Não foi assim colocar. Hoje eu fiz uma consulta rápida aqui, né? Eu peguei a primeira edição do Livro dos Espíritos e fui analisar, e eu vou até trazer para vocês depois o que é que eu analisei. Mas vamos ler mais um pouquinho, depois eu falo. Vai lá agora. Vamos ler aqui. Peraí, Bebete, agora nós vamos ler aqui, ó. Mas o homem de ciência que era, ele procura revestir o seu trabalho de uma roupagem científica, procurando estabelecer um diálogo com a ciência do seu tempo dentro do seu próprio terreno. Assim sendo, ele se ancora no pensamento dos mais importantes filósofos que o antecederam e naquilo que era possível em termos de métodos científicos da época, mas para tratar da imortalidade da alma, tema central da sua obra. Uma dúvida que não quero deixar. Quem que colocou o nome de espiritismo? Espírita. É o espírito que está falando. Quem colocou esse nome? Kardec. Vai, Iracilda, por favor, me responda bem. Você viu lá quando o Kardec fala que ele que colocou lá no texto dele lá, também ele Então, eu fala. ia perguntar aquela hora para você. Foi ele que colocou? Ele diz assim, né? Criamos esse termo, né? O Como, termo, exatamente. né? E aí, assim, eu achei interessante isso, né? Mas é, se você espíritos, né? Ele fez colocou o termo espírito para diferenciar do espiritualismo, e ele vai fazer essa explicação na introdução lá do Livro dos Espíritos, né? Não é espiritualismo, então seria espírita, né? Ele que criou mesmo esse termo, né? Agora, espírito, a palavra espírito, gente, eu não sei dizer quando que ela foi criada, tá? Espírito, acho que é uma palavra já antiga, né, Lourdes? O Vicente aí, ó,
que é o estudioso, o Alfonso, pode Se trazer para você for nós. no Ó, ah lá, ó, não dicionário, falei? Mexi com o tem lá Vicente agora. espírito, que é aquilo que não é a matéria, o que não é matéria, é a inteligência, a ideia, o pensamento, é espírito. Então, Vamos já lá. Deixa o nosso mestre ali. Vai, você. Espírito, espiritista, espiritismo foram neologismos franceses, neologismos, novas palavras, já que Kardec estudava filologia dentro dos conceitos filosóficos que ele criou para diferenciar do que existia e dar um cunho efetivamente científico àquilo que ele estava fazendo. Tanto é verdade, tá, que está aqui a prova da cientificidade do estudo de Kardec, porque nada do que não seja científico a esse ponto poderia ele se referir a uma constituição. Gente, para Kardec se referir a uma constituição dentro do Espiritismo, ele tinha um escopo maior para o Espiritismo, que talvez ele não tenha encerrado. E cabe a nós dar a essa sequência. Porque o que ele queria com isso, com essas palavras, para colocar, para diferenciar, e dentro daquilo que ele pretendia, uma Constituição que nada mais é do que uma carta de princípios, tá? Constituição é uma carta de princípios, e ele tinha a intenção de levar o Espiritismo a essa carta de princípios. Talvez, se ele tivesse desenvolvido tudo isso, tá, não teria tantas derivações. Tá? Ele teria feito essa carta de princípios, hipótese, né? É uma hipótese, porque se você tem uma Constituição, você cria uma carta de princípios, e quando você cria uma carta de princípios, através de uma Constituição, você limita algumas situações. Veja que Kardec estava buscando também limitações que atendessem, tá, algumas coisas e regrassem, porque se está posto que tinha uma Constituição do Espiritismo, obviamente essa Constituição ocuparia o topo da hierarquia organizacional do Espiritismo. Não é nada mais do que isso. E Kardec ele vinha de um período onde as constituições afloravam. E ele tinha um conhecimento muito grande através daquilo que acontecia naquela época, iluminista, mas que vinha dos séculos anteriores, tá? Que seria um documento escrito a respeito do Espiritismo, dando as diretrizes, as bases, os limites, o alcance. Essa é a finalidade de uma Constituição. Não tem outra, sabe? E para ele citar isto aqui, e através daquilo que ele cria, em termos de novos vocábulos, para que as pessoas possam entender efetivamente. É só uma colocação buscando essa questão da Constituição, tá? Porque é isso que a gente conhece com o estudo de Constituição, tá? A gente conhece. Então, ele teria colocado autodeterminações dentro do Espiritismo. Engraçado, né? Mas é a verdade, porque a Constituição se presta a isso. Tá? Obrigado. O Vicente trouxe exatamente assim uma explicação bem tranquila, exatamente dessa preocupação de Kardec, quando ele elaborou essa Constituição do Espiritismo. Constituição mesmo, gente. Ali estavam descritas como que uma instituição deveria
se organizar juridicamente até, se organizar financeiramente para não ser pesada, né? Que os membros deveriam se organizar. Ele preocupa com os mínimos detalhes. Depois vale a pena dar uma consulta, vocês darem uma olhada lá no final do Obras Póstumas, para vocês entenderem, né, essa questão da constituição do Espiritismo. Porque ele trouxe ali os princípios, né, básicos para que as instituições se estruturassem. E o Vicente falou tudo aí na observação dele, tá? E aí eu queria que a Bebete continuasse lendo a partir daqui, porque agora eu vou trazer uma coisa interessante para... Talvez deva-se a isso a primeira grande mudança por ele realizada ao ampliar significativamente o Livro dos Espíritos para a sua segunda edição, abandonando um enfoque mais científico e dando-lhe agora um enfoque mais doutrinário religioso, com o que seria mais fácil garantir sua perenidade. Observa-se na segunda edição o uso de textos mais longos, o que denota um uso mais amplo da psicografia, mais textos de conteúdo moral e um abandono intencional das pesquisas mais rigorosas, dos métodos mais controlados, mais alinhados com o que se estruturava no universo da ciência. Se o que chamava a atenção das pessoas a princípio eram os fenômenos de natureza física, como materializações, transporte de objetos, escrita e voz direta, Kardec entendia que a necessidade agora seria de buscar as implicações filosóficas, éticas e morais desses fenômenos de natureza física. Como materializações, transporte de objetos, buscar implicações filosóficas, éticas e morais desses fenômenos. Por isso, em vez de estimular os tipos de mediunidade orientados para as manifestações de natureza física, que poderiam, no máximo, comprovar a realidade do espírito, Kardec parece ter entendido que era momento de estimular aqueles voltados para os efeitos intelectuais, que poderiam dar corpo à nova doutrina que se elaborava. Daí a sua opção pela psicografia e, de preferência, a psicografia mais fluente, na qual o próprio médium tomava na mão o lápis e escrevia. Bebete, para aí um pouquinho que eu quero conversar um pouco sobre isso aqui, gente. Isso aqui eu acho que é um resumo muito interessante de como Kardec foi estruturando o Livro dos Espíritos da primeira para a segunda edição. E aí eu estava falando da pesquisa, né, eu fui fazer uma pesquisa hoje na primeira edição do Livro dos Espíritos, aquela que o Canuto de Abreu fez, que eu trouxe para vocês. E aí eu achei muito interessante, porque na primeira edição nós temos 501 questões. E é interessante observar que lá, Kardec, mesmo na primeira edição do Livro dos Espíritos, eu achei muito curioso, lá tem 28 vezes a palavra Jesus, na primeira edição do Livro dos Espíritos. E eu achei isso muito curioso. E aí eu fui pesquisar também na segunda edição, que é a partir da segunda edição que vem as edições que nós temos hoje, né? E na segunda edição, que ele fez a ampliação de 501 questões para 1019 questões, nós temos 45 vezes a palavra Jesus. Aí eu achei interessante, falei, olha que interessante, porque a impressão que a gente tem, e aqui o Elias traz, que na segunda edição é como se ele tivesse dado um viés um pouco mais voltado para a religião, um pouco mais voltado para a questão, trazendo um pouco mais questionamentos filosóficos, questionamentos éticos, né? Mas interessante que na primeira edição, quando ele trouxe a coisa bem mais objetiva, já havia ali esse lado religioso de Kardec, porque a palavra Jesus aparece 28 vezes.
nessas 501 perguntas, nos comentários que ele trazia, principalmente nos comentários que ele fazia. E eu achei isso muito interessante a gente observar, que vocês falaram isso, né? Lá dessa questão do religioso, do filosófico, do científico, né? Mas essa preocupação de Kardec com o religioso não acontece só a partir da segunda edição. Na segunda edição, isso fica mais evidente, mas na primeira edição do Livro dos Espíritos, aquele que foi lançado em 1857, ele já tinha essa menção muito corrente ao Evangelho de Jesus. E ele sempre buscava fazer alguns comentários trazendo as citações de Jesus para o Livro dos Espíritos. Eu achei muito interessante, porque eu não sei se vocês já tinham percebido isso, mas eu mesma nunca tinha parado para fazer essa observação, né? De que já na primeira edição, Kardec não, ele já tinha essa preocupação de trazer, né? Ele foi confrontando e trazendo os ensinamentos de Jesus para ir enriquecendo e confrontando ali com o que os espíritos traziam. Então, eu achei isso muito, muito interessante, né? E aí, o Bebete, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Onde você achou o livro, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a primeira edição? Não acha? Eu tenho ele em Ah, PDF. Se vocês quiserem, eu coloco lá entendi. no grupo depois. Ah, sei. Tá? Obrigada, Iracilda. De nada. Pode continuar, Bebete. Alguns críticos acusam Kardec de ter se afastado intencionalmente dos aspectos científicos do espiritismo e de tê-lo transformado em um movimento doutrinário de caráter religioso. Analisando a história pelo retrovisor, é possível atribuir-lhes razão, mas também é de se indagar. Não foi essa decisão mais acertada, uma vez que o tipo de estudos que estavam sendo desenvolvidos não encontrou acolhida nos meios acadêmicos? Sem o espiritismo religioso, o pensamento espírita não teria se perdido na frieza das universidades, que haviam elegido o materialismo como pressuposto metodológico. Aliás, isso já havia ocorrido com a teoria heliocêntrica, que passou quase 2000 anos esquecida. Então, Gente, pode falar, Bebete. parece que ele deu uma banana assim para a ciência e falou assim: agora eu vou seguir meu jeito, porque religioso ele já era mesmo, né? Eu vou fazer o negócio mais com a minha cara e me preocupar menos. Interessante isso, né, que ele está trazendo. Ó, vai Sueli, depois Vicente. Agora eu levantei a mão. Assim, eu não sei o que é teoria heliocêntrica. Essa Quando teoria, ela é fala. da Grécia Antiga e depois foi esquecida. E Copérnico, em 1500 e bolinha, recuperou essa teoria pelas observações que ele tinha feito. Então, ele lançou essa teoria, mas ficou também mais ou menos esquecida, até que Galileu construiu, eu diria construiu, ele construiu a própria luneta, né? Ele pegou uma luneta e, como ele trabalhava muito bem com vidro, ele conseguiu fazer uma luneta muito boa. E daí ele conseguiu observar o sistema solar. Aí a teoria de Copérnico ganhou força a partir dos estudos apresentados por Galileu. Desculpa, Arenice, interrompi, te cortei. Não, foi ótimo, foi ótimo. Gente, aqui Tá, nós todos estamos dando esse curso, tá? Vamos lá, Vicente, agora. obrigada. Sobre essa questão do espiritismo religioso, eu sou aqui afeito a um entendimento manifestado nesse grupo pelo Afonso, tempos atrás. O porquê dessa derivação? Alfonso deve lembrar o que ele falou. Eu lembro. A questão
no alto de Barcelona, né, o assustou de uma certa maneira, que isso é um entendimento meu, tá? Ele para preservar não a ele, mas ao espiritismo, ele tomou esse lado um pouco mais religioso, tanto que é muito diferente a primeira edição da segunda, justamente nessa questão religiosa. E só depois disso que ele foi lançar a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que virou É, o é Evangelho uma segundo o tese, é Espiritismo. uma tese, e eu É uma gostei tese. dessa tese. Tanto que eu não consigo esquecer. Cada vez que eu olho o Alfonso, eu me lembro dessa tese. Tá? E até essa tese aí colocou assim em alerta, né? O Elias, que falou: Poxa vida, eu não havia pensado nisso. Veja que nada pode ser descartado nesses estudos aqui, porque nós estamos revendo essas situações dentro de um raciocínio lógico, pensado, repensado, de tudo aquilo que está posto e que pode ainda vir a ser posto. Obrigado, era isso. Muito bem, Obrigado, vocês Afonso. dois. Muito obrigada, gente. A Nadir? E eu acho, não pode negar a religiosidade de Kardec, mas eu acho que, para mim, pelo que eu entendi, né, até o filme mesmo mostra, para mim, para o meu entendimento, é que ele tomou o lado religioso porque a ciência zombava dele. Então, ele viu que aquelas comprovações ele não iria conseguir, e talvez ele ficasse, o espiritismo seria esquecido, porque ele tinha intenção de provar cientificamente, né? E o próprio filme mesmo até mostra, e pela leitura do texto também que eu li do Elias, eu cheguei a essa conclusão, que ele tomou, apesar dele ser religioso, ele queria o espiritismo científico, provar que tudo aquilo que ele estava estudando, né, se tornasse uma tese de estudo, né, da ciência da época, na ciência mesmo. E pela relutância dos colegas dele, né, cientistas, porque ele não era cientista, mas vivia no meio, né, então ele tinha grande conhecimento. Mas ele viu que ele não iria conseguir e ia ficar abandonado o espiritismo. Então, ele tomou o lado moral, o lado filosófico, religioso, para não deixar as ideias morrer. Porque até hoje é difícil, até hoje se debate, né? Alguns cientistas levam pelo lado do misticismo, não quer mexer com isso, não interessa para eles, porque eles acham que é religioso, é místico. Então, eu acho que é isso, ele tomou o lado religioso exatamente para que o espiritismo sobrevivesse, né? Nadir Então, lembrou um fato muito ele buscou, importante, que ele não era acadêmico, né? ele não era Realmente, acadêmico, ele mas ele colocar alguma queria. coisa para a academia, ele realmente seria rechaçado na época. Ele não era acadêmico. Exatamente. E se a gente observar, ainda com todos os estudos que já foi feito sobre mediunidade, vidas, a ciência, Não ela tem não está interesse. interessada, né? Ela não está interessada de buscar, de comprovar isso, porque eles acham um misticismo, eles não querem entrar nesse tema, né? Eles querem o que está fácil de ser provado, né? Então, eu acho que ele tomou esse lado religioso, sim, por causa disso, porque ele viu que se ficasse só pelo lado científico, ele não iria conseguir comprovar a tese dele. E até hoje é difícil, né? Então é por isso. É muito interessante o que vocês trouxeram, porque é exatamente isso que o Elis vai discorrer a partir daqui, quando ele vai trazer que o materialismo, que ele chama aqui de materialismo metodológico,
que com Augusto Comte, com o positivismo, as ciências naturais trabalhavam com o que era medido, pesado, quantificado, né, com os dados objetivamente materiais. As ciências sociais, né, depois, com o Marx, o materialismo histórico dialético, trabalha, né, com esse outro viés. Mas e para tratar da ciência do espírito? O que nós temos? Como que nós vamos avançar nessa direção? Se hoje nós ainda temos esse embate, né, que vocês trouxeram muito bem aí, que a Nadir trouxe agora na última fala dela, né? Imagina na época de Kardec, né? Que os métodos eram ainda muito mais, né, nessa visão positivista, de quantificar, de analisar, de pesar, que nem o William Crookes conseguiu ser respeitado na academia quando ele começou a trazer o que ele tinha de resposta às pesquisas que ele desenvolveu, com a materialização, pesando a pessoa antes, pesando a pessoa depois, mostrando que havia mudança, com todo o trabalho que ele estruturou, e mesmo assim foi ridicularizado. Só não perdeu a cátedra, digamos assim, né? Porque ele conseguiu depois, ele tinha algumas, né, como disse o Elias aqui, algumas contribuições, tanto na química quanto na física, que foram relevantes. E ele continuou ainda sendo respeitado. Mas se fosse por ele levar, como ele tentou fazer isso, levando para dentro da academia, ele foi totalmente ridicularizado. Né? Então, é interessante observar isso, né? Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos prosseguir? E aí, vamos continuar, Bebete. Quanto a Kardec, sua obra foi ignorada pelos meios científicos e relegada para o domínio religioso, sobretudo por ser este um terreno para o qual cientistas e filósofos materialistas têm transferido tudo aquilo que não conseguem explicar quando entra em cena a variável espírito. A academia sequer leva em conta o pioneirismo do critério metodológico por ele adotado, representado pela observação cuidadosa de fenômenos que não podiam ser provocados a seu bel prazer, pela análise qualitativa desses fenômenos, pela abordagem consistente através de estudos de casos, como em O Céu e o Inferno, e, sobretudo, pelo método do consenso, traduzido na concordância entre as informações obtidas a partir de diferentes fontes. Kardec produziu sua obra em um momento em que já começava a se esboçar uma especialização das linguagens, procurando se distinguir o que era científico ou filosófico do que era religioso. Mas não se pode afirmar ter sido esse o motivo pelo qual ele não obteve o reconhecimento como homem de ciência. Os textos de William Crookes a respeito, das temáticas espíritas se limitaram à questão científica, mas sem nenhum viés religioso, e mesmo assim foram relegados ao domínio do sobrenatural. Com a obra de Kardec não poderia ser diferente, e ele parece ter percebido isso com muita clareza. Daí os ajustes de linguagem implementados logo no início, em vez de dirigir-se à academia, ele passou a dirigir-se ao coração das pessoas mais simples, dos livres pensadores. Mesmo o comportamento de Kardec, que pode ser acompanhado pelos seus relatos na Revista Espírita, não tem como ser confundido com o de um filósofo ou pesquisador comum, que esteja apenas apresentando o fruto dos seus estudos, como fez o William Crookes. Desde 1856, que ele admitia para si o papel de missionário que foi atribuído pelos espíritos e confirmado pelo Espírito Verdade. À medida que ele vai compreendendo
a transcendência da ideia espírita e do seu papel transformador para agregando ao seu trabalho científico o de líder espiritual. Isso fica evidente desde 1858, quando ele escreve na Revista Espírita, em resposta a uma carta recebida. O Espiritismo é o laço fraternal que deve conduzir à prática da verdadeira caridade cristã todos os que compreendem em sua essência. Portanto, tende a fazer desaparecer os sentimentos de ódio, de inveja e de ciúme que dividem os homens. Aí agora, Bebeto, nós vamos parar aqui, porque agora eu vou voltar lá naquela pergunta que eu fiz. Já que, então, Kardec tinha essa proposta, ele percebeu que ele deveria se firmar nessa proposta um pouco mais religiosa, até para não deixar que tudo se perdesse, que proposta era essa? Que religião era essa? Para mim, é o lapidamento moral, né? A lapidação constante, melhorando sempre toda a parte da moralidade, das virtudes, e, sem dúvida nenhuma, o ponto central é a caridade, né? Em todo o seu sentido amplo, né? Que a caridade física é muito fácil, mas a caridade moral, misericórdia. Misericórdia. Você falou tudo, Bevete. Gracila, eu não Fala. consegui entender a sua pergunta. Você poderia, por gentileza, repetir? A minha pergunta é: que religião era essa? Já que nós estamos vendo aqui, pela evolução do que todo mundo falou, pela evolução dos textos, você até falou assim, não, eu não acho que é uma coisa ou outra, né? É uma coisa ou, né? Eu acho que era um pouco de, né? Mas, pelo que a conclusão aqui do texto, né, que o Elias traz, ele teve essa visão de manter a coisa um pouco mais estruturada, trazendo um viés mais religioso, digamos assim. Mas que religião era essa? Que proposta diferenciada tinha nessa ideia religiosa dele? Ou não tinha nenhuma proposta diferenciada? Não O sei se Carlene eu, vai pensando aí, a Nadir vai falar. eu não sei se eu entendi muito claramente, mas para mim é trazer a parte moral do ensino de Jesus, né? Porque as religiões sempre esqueceram muito, né, a proposta de Jesus para um mundo melhor e sempre deturpam, né? Principalmente a Igreja Católica naquela época. Então, o interesse dele era trazer um ensino mais em cima né, da educação moral de Jesus, né? Uhum. Sueli. Tornar uma religião libertadora, Uhum. né? Uma religião que olhasse o lado social, o lado humano, Ó, caridoso. olha aí, a Nadir trouxe uma coisa diferenciada. Eu Lado adoro social. diferença. Qual religião, assim, que nós temos que percebe o lado social da vida, né? Do nosso mundo? Vai lá, Sueli. Então, eu acredito que aqui está uma resposta. O Espiritismo é o laço fraternal, que deve tal, desaparecer os sentimentos de ódio, de inveja. Eu acho que aqui está um resumo dessa religião, que deveria é, emergir, né, da doutrina espírita. Então, acho que aqui está um resumo. E justamente diferenciada por quê? O que nós tínhamos na época de Kardec, as que tinham cristãs, né? Quanta diferença entre cada uma. Se é tudo cristã, teria que ser tudo igual, né? Então, assim, eu acho que aqui está a resposta e é esse o trabalho, né? De ser essa religião, se é assim que pode se dizer, diferente das outras, nesse sentido. Primeiro porque vai nos trazer essa ideia muito diferente de inferno, de céu, de pecado, de tudo isso. Vai eliminar tudo isso das religiões, vai tirar tudo isso. Quer dizer, quem quer seguir aqui, né? Quem não quer, não concorda com o que está lá, porque assim, o Espiritismo, ele não veio
eu lembro bem que está escrito isso, para tirar ninguém de nenhuma religião. Não é para tirar adeptos de outra religião, não. Uhum, Veio para os incrédulos, uhum. para aqueles que não tinham nada, ou seja, que tinham aquela céticos, ateus que não acreditavam em nada, que tudo acaba aqui. Então veio para esses. Agora, aqueles que não estão satisfeitos com o que tem na sua crença, começa a buscar outros caminhos. E aí pode encontrar no Espiritismo um caminho. Então, é uma forma de ser diferente em tudo isso e pregar fraternidade, que vai entrar ao lado toda a questão social, como a gente tem falado muito. Mas ninguém pede para vir pobre, ninguém pede isso. Realmente, claro que ninguém pede. No livro, no Evangelho, fala muito isso, né? O problema está na má distribuição das riquezas que existem no planeta. Então, essa religião ela tem como objetivo essa caridade cristã, de vai ver todos e vai ser tudo, né, muito melhor, muito melhor. Então, é isso. Para Muito mim, bem, muito obrigada, Sueli. Vamos lá, Maria de Lourdes ou a Bebete? Eu não sei qual das duas levantou primeiro. Acho que foi a Maria de Lourdes. Então, eu penso que, tá bem, tudo isso que foi dito já, mas eu penso que veio dar respostas àquilo que as pessoas não encontravam em lugar nenhum, né? Ah, por que tanta miséria, por que tanta sofrimento e não se sabe as respostas, por que disso? Então, eu creio que seria mais ou menos nessa direção. Eu queria completar a minha resposta, assim, ó, pensando mais um pouquinho, o protagonismo do homem, né? O destino do homem está na mão dele mesmo. Então, não tem um destino fixado, que é a vontade de Deus, que Deus é um homem velho, barbudo, rabugento, cheio de milindre, de vontade, de punição. Então, isso, para mim, é um diferencial grande também. E, assim, que a consciência determina, né, o estado mental da pessoa. Agora, com relação ao social, é muito complicado, viu, Iracilda? Eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho há poucos dias num grupo de estudo muito tradicional e muito conhecido do Brasil sobre a miséria, né? E eu pedi primeiro que todos falassem sobre a questão. Ah, mas a pessoa escolheu uma prova porque ela fez o plano encarnatório e estava isso. E aí eu comecei assim, trazendo aquela coisa tensa, né, de dizer, então, na medida que a Iracilda escolheu vir com a prova da pobreza, eu não tenho que me meter com ela porque o problema é dela. Então, os espíritas se isentam com as próprias teorias do espiritismo para uma prática mais humana, mais social, sabe? Então, por isso a gente tem que estudar muito, tem que ler muito Luiz Ignatz, porque ali está a chave para isso, para romper com essa bobagem. É isso. E isso que você falou é interessante. Só um minutinho, Aline. É porque, na verdade, ao mesmo tempo que o Elias fala aqui, né, o papel transformador para a humanidade, Kardec tinha essa visão, mas, ao mesmo tempo, se a gente não assumir a responsabilidade até de interpretar o que está ali escrito, nós vamos cair nessa visão limitada, nessa visão de culpa, né? De negacionismo, inclusive, que não nos leva a lugar nenhum. Então, é muito delicado, concordo com você. Arlene, por favor. E assim, desculpa, não adianta fazer ação social se não tiver uma educação para a autonomia das pessoas. Tá bom. Né? Tem que ser uma coisa muito maior. Desculpa, obrigada. Tá bom, muito obrigada. Bebete, Arlene, por favor. Eu penso o seguinte, que a proposta dele, no meu entendimento, ainda que ele seja religioso, ainda que ele tenha feito escolhas
ele escolheu, né, ficou muito claro que ele escolhe sair do pouco do viés filosófico-científico, ele escolhe o religioso, até por ser mesmo uma estratégia de sobrevivência da ideia. Ele estava certo naquele contexto, e o Elias coloca aqui, naquele contexto, para que a ideia chegasse, para que ela se desenvolvesse, ele usou essas estratégias, esses, como é que fala? É estratégia mesmo, um planejamento, ele teve isso. Então, eu acho que isso é muito interessante. No meu entendimento, ele não acha que, ele não, apesar da religiosidade, apesar da religião, a proposta do espiritismo, enquanto teoria, enquanto conhecimento, não é religiosa. Eu percebo esse tipo porque é o que a o Bebete falou agora, porque é uma proposta que atravessa a religião, atravessa, apesar de considerá-la, porque ela trabalha com conceitos que nós temos hoje, daí é lógico que eu vou fazer o movimento errado, mas eu vou fazer dentro da questão da sustentabilidade, da equidade, né, de você, na realidade, eu até anotei aqui, de você inserir as pessoas, né, de você, enfim, eu acho que o que ele tem em mãos, o objeto que ele tem, né, de seres, de consciências extracorpórea, é um objeto que a ciência não tinha como, e é um objeto que ele precisava desenvolver um método, que ele conseguiu até certo ponto, e que nós batalhamos até hoje. Assim, e não tem a ver com propor religião, tem a ver com propor um conhecimento, uma coisa que vai, como Elias mesmo falou lá atrás, é uma proposta revolucionária, porque você mexe com questões de ordem econômica, de ordem política, de ordem social, você mexe. Então, assim, o que o Kardec propõe, no meu entendimento, é uma coisa assim absurdamente revolucionária mesmo, e não é religiosa, ainda que ele tenha se valido, né? E o espiritismo, ele foi na realidade, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas assim, o espiritismo durante o século XX, ele foi retroalimentado numa perspectiva com peso mais religioso, importante, né? A gente tem que pensar e que a religião e que a religiosidade não é nada ruim. Eu acho que o que a gente precisa é entender esse movimento todo né, que acontece nessa proposição teórica dele. E aí, gente, todas as vezes que a gente ficar assim, um pouco em dúvida, quem é realmente essa criatura, esse ser, né? Hippolyte, Kardec, a gente vamos lá ler aquela lição do capítulo 17, O Homem no Mundo. Aquele texto é de Kardec. Então, por isso que eu falo, eu gosto demais de ler os textos de Kardec. Ele escreve aquele texto, e aquele texto ali, eu acho que sintetiza o que Kardec pensava para essa visão de homem no mundo, né? Apesar do que certas questões, às vezes, direcionadas aos espíritos, pela forma que foi dada a resposta, ou pelo contexto, por várias condições, pela questão mediúnica, seja lá pelo que for, pela limitação do tempo de Kardec, né, do século XIX, ela deve ser contextualizada para hoje, que é isso que a gente está fazendo, né? Então, muita coisa a gente vai perceber ali na questão 793 do Livro dos Espíritos, ali para mim é um resumo do que Kardec pensava que deveria ser o papel da doutrina espírita no seu impulsionamento para a nossa vida em sociedade. Então, quando a gente pega a questão 793, a lição O Homem no Mundo, nós vamos ver ali tá ali tudo ali, você vai perceber a essência de como ele pensou isso, que a doutrina espírita seria essa religião, né? Digamos, essa religião, nós estamos chegando a essa conclusão aqui, mas com esse viés de transformação, ela tinha o papel de impulsionar, de ajudar, de contribuir para um mundo melhor, que eu acho um diferencial, sabe? Porque a gente não perde esse contato com o social. Eu acho isso fantástico, né? E aí o nosso horário já está muito esgotado e eu queria agradecer
pela paciência de vocês, né? Quem não leu, leia depois, né, o restante do capítulo, porque eu acho que vale a pena. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aí, né? Vamos, quem quiser, vai lá no Obras Póstumas, é um livro muito bom de ler, tranquilo, né? Vai elucidar muita coisa para a gente. E o nosso muito obrigada a todos que estiveram conosco, né? E até semana que vem, gente. E eu vou parar aqui a Obrigada. nossa Boa semana a gravação. todos. Obrigada.